Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de março de 2015. É uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 3.317. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o tolicionário midiático, da especialidade comunicologia. E ele foi desenvolvido pela verbetógrafa veterana, professora Eliana Manfroy, que é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. É brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90, tenepsista desde janeiro de 2008. O tolicionário midiático é o dicionário das tolices divulgadas pelos veículos de comunicação de massa na era da informação, século XXI, caracterizado pela inutilidade e apelo emocional dos conteúdos veiculados. Na pensenologia, o holopensene pessoal dos tolicionários comunicativos. O holopensene patológico dos programas escrachados e desrespeitosos. Na fatologia, a utilização irresponsável dos veículos de comunicação, a indústria do entretenimento, a sociedade do espetáculo, a experiência vicária do telespectador passivo perante os reality shows. A era da fartura, disponibilizando tolices na mídia impressa. A pretensa vida perfeita das consciências assíduas no Facebook. A intelectualidade e a erudição das consciências lúcidas, superando os tolicionários. A transmissão online das tertúlias conscienciológicas na contramão do lixo informacional na internet. A autocriticidade midiática. E aqui na argumentologia, nós destacamos essas listagens, né? Tem uma que é a taxologia, com 17 títulos de programas televisivos, com o objetivo de exemplificar o padrão holopensênico vigente na mídia brasileira. E também tem uma outra robexologia, com 5 temáticas usuais de coberturas da mídia, perpetuando a cultura do mais do mesmo. E aqui na remissiologia nós destacamos anestesia midiática, aplauso acrítico, besterol, midiograma e retardamento mental coletivo. Na frase enfática, enquanto houver consumidores incautos dos tolicionários midiáticos, a indústria da comunicação massiva seguirá produzindo toneladas de lixo informacional barato e antievolutivo. E na questionologia, você pondera e seleciona os produtos midiáticos consumidos perante as centenas de canais televisivos disponíveis, prepondera o mental soma ou psicossoma nas escolhas pessoais. E na bibliografia específica, nós temos uma fonte bibliográfica. Agora, aqui na mega-análise, feita pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tolices, besterol, idiotismos, inutilidades e midiometria. Pseudonotícias, sensacionalismo, baratrosfera, amaurose, entretenimento. Antidiscernimento, irresponsabilidade, espetacularização, cosmoeticologia, altassediologia. Comunicologia, taristicologia, leiturologia, pensenologia, antidiscernimentologia. Agora, professora Eliana, a gente sabe que você tem essa formação em comunicação, né? E eu imagino o quanto deve ser doído para um profissional sério, competente, assistir o cotidiano da mídia, né? Isso foi um dos motivos, né, que me levou a propor esse tema. Eu já trabalhei um pouco isso num outro verbete chamado tolicionário afetivo, que fala, né, em gerais, mas eu faço também algum recorte em relação à mídia, mas aqui eu aprofundo um pouco mais.
Eu trabalhei muitos anos em veículo de comunicação, né, impressa, e estou afastada já há bastante tempo, mas o que a gente vem acompanhando é assim, uma perda imensa assim, de qualidade. Né? Eu vejo, inclusive, publicações que tinham um melhor nível, né, de muitos anos, que se mantêm até hoje, que estão perdendo muito em qualidade. Né? Hoje, você abre uma revista e ela deveria ser dada de graça para a gente, deveria ser entregue na nossa casa, todas as revistas, quase semanais, porque ela é 70% publicidade. Né? E conteúdo, e material jornalístico de praticamente um percentual mínimo. Então, a gente ainda paga por isso. Nós somos muito ingênuos. Tem algumas que a gente deveria receber, né? Isso, dinheiro para poder... Exato. Não, eu estou brincando. Deveria receber para ter que engolir aquilo. Entendi, você paga, entendi. É verdade. Então, esse tema eu acho muito sério e acho que a gente pode até parecer que a gente está assim, né, que isso é uma coisa que já está muito falada, mas eu acho que não. Porque a própria mídia não veicula pouco a crítica sobre si mesma, né, exatamente porque ela tem o controle disso. Então, a gente vê muito pouca coisa publicada, a não ser em livros ou artigos acadêmicos, ou alguns editoriais, assim, alguns artigos de análise, onde a mídia faz a crítica de si mesma, né? Consegue ter esse olhar sobre si própria. Mas esse tema, conforme você falou, é muito complexo, né? Porque é a tal da questão da raposa no galinheiro ali, dormindo com o inimigo, enfim. E tem essa questão séria da modificação do papel da mídia em função da internet, né? Porque as pessoas têm essa participação mais ativa e provavelmente seja um dos motivos da perda de criticidade, né? Hoje a gente não pode mais pensar em mídia sem pensar no papel imenso, né, grande que a internet hoje tem também, né? Na mídia em geral, né? Agora, a verbetógrafa, na Estrangeirismologia, na página 7. Como surgiu a moda dos remakes cinematográficos tão comuns atualmente? Pois é, eu não sei bem como surgiu, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que é uma falta de criatividade. Não se faz a dificuldade de fazer bons, né, novos roteiros, novas histórias, né? Isso para filmes, para novelas, para várias, né? Para seriados, inclusive. Então, acho que pode ser um pouco por aí. E, claro, né, sempre... o cinema, né, a indústria cinematográfica, aí, com exceções, ela trabalha em cima do processo financeiro, do lucro. Né? Então, há remakes que se mostram bastante lucrativos, interessantes, que a indústria cinematográfica sabe que vai render muito, que vai vender muito, né? Que são alguns filmes mais antigos, super-heróis, enfim, umas coisas que estão aí já no imaginário, né, do planeta, e que, com certeza, é um produto de vendagem muito fácil. E a qualidade, né, infelizmente, fica... nem sei em que plano fica. Agora, na fatologia, Eliana, na página 7, segunda linha, ele pergunta quando veremos a diminuição dessa loucura toda chamada sociedade do espetáculo, onde todos querem aparecer a todo custo. Eu acho que quando nós tivermos, enquanto civilização, enquanto consciências, enquanto grupalidade, mais maturidade, mais holomaturidade, mais criticidade, consciencialidade. Ou seja, por que é que nós temos que viver, né, buscando essa hiperexposição, essa superexposição o tempo todo, esse processo todo externo, aparente, né? Eu acho que é porque está faltando conteúdo, essência, né? A gente vê que as pessoas não se nutrem mais do que elas, né, têm interiormente. Então, é todo o processo externo, né? Então, acho que nós vamos ainda bastante tempo, porque nós ainda precisamos de um longo caminho para amadurecer enquanto sociedade, né, intrafísica, aqui, enquanto civilização mesmo. Então, acho que toda a mídia, toda a tecnologia, tudo hoje tem, então, cada vez facilitado mais essa sociedade do espetáculo, né, que às vezes está no nosso
no nosso smartphone, que é possível, né, a gente fazer isso com as nossas vidas pessoais, e as grandes mídias formando celebridades assim da noite para o dia, né? E um exemplo que agora super recente, quem é que não viu isso, que é um absurdo, aquela história do vestido, da cor do vestido. Gente, aquilo mobilizou milhões de pessoas no mundo inteiro por Não, mas o que eu acho que é inacreditável daquela história é ter invadido a mídia oficial, vamos dizer assim, de grandes redes de televisão. Dá espaço para isso. Exatamente. É um negócio inacreditável. Eu, particularmente, eu tive contato com essa besteira porque eu estava com hóspedes jovens e um deles veio me mostrar. Eu pessoalmente, eu não tenho Facebook, eu estou resistindo. Vamos ver até quando. Porque também vamos ver o limite disso, né? Mas não tenho hábito, eu não leria normalmente. E por acaso eu tive essa visita e tal, as pessoas eles me mostraram. E 2 dias depois eu ligo a televisão, rede top de linha, e era assunto de notícia. Todos falei, gente, os jornais, inclusive ditos mais sérios, fizeram matéria sobre isso. E se fosse um tema relevante, alguma coisa... É o auge do besterol, da inutilidade. Isso é exata tradução, exemplo de um tolicionário midiático assim, de nível planetário, que é o que a gente vive isso hoje muito fácil, né? Vira esses virais da internet, essa coisa inócua, né? Muito boba. Então, acho que ainda nós vamos um bom tempo ainda com essa sociedade aí da espetacularização. E Eliana, eu penso, não sei o que você acha, que isso está muito relacionado com essa facilidade que você já citou, e você colocou aqui na penúltima linha da fatologia, aqui no final da página, a pretensa vida perfeita das consciências assíduas no Facebook. Porque é a tal história da revista Caras virtual, né? Da Para Caras, da Auto Caras, enfim. Você se torna o autor, o redator, a personagem, e inventa o enredo que você quiser para aqui na espetacularização, né? E você se torna a musa do espetáculo. E você cria quase um personagem perfeito, são relacionamentos perfeitos, encontros perfeitos, viagens perfeitas, né? Jantares com amigos perfeitos. Quer dizer, não que não tenham processos bons, positivos e que são divulgados, evidente, mas é evidente que é uma forçação de barra. Inclusive, isso já está gerando teses, análises, né, na psicologia, na psiquiatria, na sociologia, de que assim que é uma era da felicidade e que é proibido ser infeliz ou ter qualquer tipo de questão de crise, né, existencial, de alguma coisa que não seja positiva e boa. Não, você tem obrigação de ser feliz e de expor essa felicidade, né, a qualquer custo lá, enfim, nessa grande vitrine, né, que é um exemplo, a maior rede social do planeta hoje, o Facebook, né? Então, a maioria dos posts assim, são de pessoas perfeitas e vidas perfeitas. Eles não mostram o outro lado, né? Eles não mostram o outro lado, né? O número de pessoas que estão mais dependentes de remédios, por conta do corpo perfeito, do sorriso perfeito, vítimas das milhares de cirurgias inúteis, e por aí vai, né? Não mostra esse outro lado também, né? Que está acontecendo nessa cultura de vazio, né? Não tem auto-pesquisa, sabe, a pessoa mostrar a dificuldade, ou mostrar o que ela faz para melhorar, não tem isso. Tem como se tivesse tudo pronto. O ideal é que a estética saísse de dentro para fora, né? E não ao contrário. Eu queria aproveitar de perguntar, não sei se você tem alguma outra pergunta para fazer, eu queria aproveitar de perguntar na página 8, na primeira linha mesmo. Você trouxe aqui a violência cotidiana transformada em espetáculo televisivo. Queria que você falasse mais sobre isso. Isso é uma coisa assim também mais recente, que quando eu trabalhava, né, em jornalismo não tinha, nem na televisão.
Hoje há programas especializados em transmitir tragédias ao vivo, né? Tragédias, assaltos, incêndios. Claro que tem o conteúdo jornalístico, tem, mas o jeito que é feito e que é né, disponibilizado é o espetáculo da violência, da tragédia, do caos, enfim. Então, hoje há programas, há televisões que passam, às vezes, a tarde inteira com programa, horas, no período da tarde, um horário para crianças, enfim, né? Um horário, enfim, bem questionável até o horário, mostrando, assim, caçando tragédias e acidentes e assaltos e coisas, né, bem complicadas, para ficar transmitindo, narrando aquilo com toda a intensidade emocional e enfim, é muito estranho esse tipo de programa. E eles têm muita audiência, e é por isso que eles existem e que eles se perpetuam. Eu fiquei, agora de manhã eu tinha uma reunião com um cliente, um pouquinho antes, na antessala tinha a televisão ligada. Estava próximo ao horário do meio-dia, então tinha aquele Tribuna da Massa. E eu fiquei pensando que a maioria dos habitantes das cidades um pouco menores, assim, que não tem rede, né, ou que não tem uma antena, elas assistem Tribuna da Massa, que é isso, é uma apologia à perseguição. E aí é bem no horário do almoço, onde as crianças estão em casa, e é aquilo que se assiste. E tem outro público também, né, os aposentados que ficam isso, à tarde. exato. Eu falo por causa da minha casa, tem assim, as amigas. Então aí as mães, os pais, não sai, é perigoso ter um maníaco desse, um maníaco daquele, tem isso, tem aquilo. Então, num pavor. Agora, Eliana, Você queria falar ainda? Eu queria perguntar para ela também. Ah, pois não, fala. Parabéns, Eliane Freud. Muito bom o seu verbete, gostei bastante. Inclusive na argumentologia, eu percebi os 17 itens, né, que você colocou, foi muito bom. Inclusive alguns eu percebi que eu assisti. É bom para analisar. Pode assistir criticamente, não tem problema nenhum assistir, né, de uma outra forma. É interessante. Mas aqui na página 8, eu queria te perguntar sobre neosinapsologia, né? Sobre as neossinapses necessárias, criticofilia quanto aos conteúdos vinculados pelos meios de comunicação massivos, né? Eu queria saber como que você tem essa crítica, né? E se você tem, como que você seleciona então os meios de comunicação que você vê que tem informação de qualidade, né? Como que você consegue ter essa crítica, né? Porque muitas pessoas vê, mas também não conseguem ver que estão sendo manipuladas, né? Não só pelas novelas, quem são as melhores pessoas, o que deve usar, o que não deve, né? O que a pessoa pode fazer, o que não pode. Então, eu queria saber, assim, na questão dos meios questão de política também, assim, como que o jornal, elas manipulam também as mentes das pessoas que estão em casa, né, para algum determinado partido, né, para ser vencedor. Como é que você vê isso? Como você tem esse senso crítico? Isso, a gente precisa desenvolver essas sinapses, né? Porque nós, assim, já consumimos muita coisa e a gente ir desenvolvendo, então, vale também para várias áreas da vida, né? Como alimentação, etc. A gente ir desenvolvendo essa criticidade, essa seletividade na hora de escolher. Isso é alguma coisa que a gente vai, na minha opinião, a gente vai adquirindo quanto mais informação a gente tem, quanto mais erudição, quanto mais a gente conhecer, estudar e ver que existe muita coisa boa, de qualidade, né, nós vamos nos tornando mais exigentes com aquilo que a gente lê, assiste, ouve, consome, né, também na questão da mídia. Então, eu acho que essas neossinapses vão se formando à medida que você for estudando mais, refletindo mais, conhecendo mais. E isso não é, às vezes, não assistir nada. Não, é olhar, acho que a gente tem que olhar o que está acontecendo. A gente precisa, não adianta se isolar da realidade. Olhar o que está acontecendo e até para poder ter essa noção, né, do que tem aí e ser mais seletivo possível. É difícil. Hoje a gente... na televisão paga, né, os canais pagos, são centenas de canais e às vezes a gente passa assim, 100 e poucos canais e você não encontra nada, né, para mim, com as minhas neossinapses que eu já consigo, nada assistível, nada que eu acho que vale a pena, né, dedicar o meu tempo. Então,
É você assim, ter realmente claro o que é prioridade para você, qual é o seu momento. Às vezes você quer um entretenimento, você quer uma distração. Então você pode buscar alguma coisa mais leve, não precisa ser aquele filme super denso, aquele documentário. Não, você pode assistir uma comédia legal, interessante, um programa mais divertido, uma coisa assim. Mas quando isso é a regra, você só assiste, né, você só busca isso, né, eu acho que aí está faltando realmente neossinapses com a questão da criticidade, né, desenvolver uma criticofilia midiática mais apurada. E isso é muito pessoal, né, e tem a ver com os interesses. Pessoas da área da educação têm mais interesse mais em uma certa área, da saúde em outra. Nós, conscienciólogos, temos um olhar, né, olhamos tudo aí em termos de cosmograma, que tem aí no universo, e selecionamos o que nos interessa, a nossa autopesquisa, enfim. E a questão da política é complicado, porque ainda nós não temos no Brasil assim, leis que realmente regulem algumas coisas, né? Pelo contrário, a gente está tendo cada vez mais liberdade, e isso não quer dizer que não tenha que ter liberdade de expressão ou de imprensa, mas assim, de que alguns contextos, alguns veículos, sejam televisivos, impressos, enfim, realmente acho que deveriam ter mais censura até. Hoje tem uma lei que está tramitando aí, que é a lei da mídia democrática, né? É uma lei interessante, mas também tem que ter algumas ressalvas, porque ela tem um cunho político, assim, um discurso meio, assim, também um pouco quase radical, sabe? E tem que cuidar, porque alguns países têm essas leis de mídia democrática, mas são extremamente repressores e censores com a imprensa, né? Alguns países da América Latina, inclusive. Então, não sei se é tão bom assim esse projeto de lei. Enfim, aqui no Brasil está complicado para nós, né? Há uma aparente liberdade aí, né, de imprensa e de mais de expressão. Eu te falo isso porque passou na televisão, inclusive no Jornal Nacional, que a questão dos professores, né, que entrariam em greve e tal, mas que ia fazer uma passeata pacífica, né? E na verdade eles deturparam tudo, falaram que era, como chama? Que era bardeneiros, que não sei o que, e na verdade não era. E depois a própria televisão desmentiu, entendeu? A pessoa não percebeu. Eu falei assim, mas que estranho. Eu olhei assim para a televisão e falaram que ia ser pacífica, não ia ter nada, né? E aí acabou o jornal noticiando outro, depravando os professores, né? Então aí eu percebi que tem uma manipulação, né? Aí depois eles desfizeram um comentário, inclusive tem... Eu estava numa casa de uma família, né? Eu falei, nossa, mas que estranho. Eles falaram que ia fazer a manifestação pacificamente, sem nenhuma... E a polícia atacando, jogando bomba, não sei o quê, né? Tudo isso e assim difamando. Então aí eu percebi realmente que isso acontece, né, na mídia. E também esse é um fato. E o outro, a questão da política mesmo, né? De você ter aquele direcionamento, né? Para você conseguir os leitores, né? Questão da política. Isso há uma lei aí eleitoral, há a questão do uso da mídia, mas ainda a questão financeira, né, ainda é o que dá o tom, porque partidos, enfim, né, coligações com mais recurso financeiro, compram mais espaço, além dos espaços já, né, destinados, que, de acordo aí, enfim, com os tamanhos dos partidos, enfim, com as representações. Mas isso é bem complicado. Aqui no Brasil, isso está assim, ao sabor da questão financeira mesmo, né? Quem tem mais dinheiro parece mais e aí consegue, né, talvez ter mais votos. Eliana, eu achei perfeito a tua listagem aqui na página 10, principalmente o item 16. Não pode ser mais em cima do lance. Né? Tá perfeito o nome, olha, vai que cola. Olha, tem tantos programas assim estranhos, né? Aqui, assim, eu não digo que todos esses são extremamente, né, execráveis ou nosográficos, enfim. Mas na essência, e assim eu procurei olhar todos eles, né? Eu já dei uma passada em todos. Realmente mostra bem, é bem assim, o Holopensene é bem por esse lado. O que eu acho mais, para mim o 15,
O 4 e o 15 são terríveis. Custe o que custar, é o CQC. Vocês sabem, né? CQC. O CQC que muita gente gosta, aprecia. Né? Também outro... eu falo os nomes aqui, né, em meu nome, não em nome da Conscienciologia, da enciclopédia. Né? Esse também um dos programas mais desrespeitosos, principalmente com as mulheres e com as pessoas, se chama Pânico na TV. Vocês já olharam? Dá uma olhada nisso. É de um desrespeito, é de uma falta de educação, é de uma agressividade. Né? Esse tudo pela audiência também. Nunca assisti. Assim, é duro, sabe? Um nível assim, baratrosférico mesmo, desses programas, na minha opinião. Né? Eu sou muito crítico. O Alu pensei nisso, todo mundo odeia o Cristo. É um seriado, um seriado de TV, né, norte-americano, e o menino fica sendo, é horrível, sabe? Não, mas começar pelo nome. Todo mundo odeia o Cristo. Olha, é triste esse, muito então, triste. Esse é só um pequeno exemplo, teria uma centena, a gente formaria uma listagem de 100 brincando, mas não é o objetivo, é só para dar uma ideia. Por que você não gostou do Todo Mundo Odeia o Chris no seriado desse? Porque meus sobrinhos assistem, gostam muito dele. Eu acho que... Eu já assisti algumas vezes. Eu acho que o nome é infeliz e, de alguma forma, o personagem ele é colocado como o chato da história, né? Ele nem é, mas, enfim, no contexto lá da família, dos amigos, ele acaba sendo, né? Ele é um menino negro. Então, sabe? Então, essas coisas todas que vão, né, se somando, eu acho esquisito isso aqui. Agora, Eliana, eu acho que o mais, não sei, na minha opinião, o mais interessante dessa listagem, independentemente do conteúdo dos programas, né? é a forma dos títulos. Sem você entrar em detalhe aqui do que é, os é isso que eu quis mostrar. Eu acho que é o maior objetivo aqui da listagem, né? O que a gente tem aí, né, disponível? Os chamativos, né? O nível dos chamativos aqui. E aqui não entra o caso de família também, não? Apelativos, né? Casos de família. Porque eu vi aqui que a experiência vicária do telespectador passei operando reality shows, né? Experiência vicária, Cleverson, é uma experiência assim, você ao invés de viver, de você ter as experiências, você não vive, você vive através da experiência do outro. Isso é estudado, né, na psicologia, na comunicação, como experiência vicária, entende? Você não vive o romance, você não vive a viagem, você assiste, né, outras pessoas tendo aquilo, e é como se você se realizasse com aquilo, você se basta, se satisfaz com essa experiência vicária. Então, esses reality shows, de alguma forma, têm essa característica. Né? Você não precisa viver aquilo, né, outras pessoas vivem por você, e você sente emoção, e você chora, se descabela, e xinga, sabe? É uma coisa muito maluca. Né? Isso foi muito nos nossos tempos modernos. Foi muito assim quando morreu a princesa Diana. Lembra que todo mundo chorava? Era a princesa. Lembra da princesa Diana? Todo mundo viveu aquilo. Sim. É uma comoção. Mortes, né, de grandes celebridades aí são muito comocionantes. O casamento da princesa, aí todo mundo vive o conto de fadas. Tabela, né? Entra no esquema e vai. Bem assim mesmo. Quer falar aqui? Agora, Eliana, tem uma pergunta aqui especificamente na fatologia mesmo, na quinta linha. Ele pergunta quais são as dicas para a autodeslavagem cerebral necessária em tempos de amaurose midiática. Eu acho que eu vou assim, tentar relatar aqui como é que eu tenho feito. Eu tenho assistido muito menos televisão do que eu assistia. Eu gosto de televisão, eu gosto de mídia, eu tenho essa formação, eu sempre gostei, mesmo, né, desde criança. Né, eu gosto de notícia, enfim, né, estar sempre recebendo informação, assim, quase, né, de uma maneira compulsiva. Sempre foi assim, e com o jornalismo mais ainda. Né, eu estava sempre ligada em
em notícia de alguma forma, impressa, rádio, TV. Mas eu comecei a diminuir o tempo de televisão. E aumentei o meu tempo de leitura e o meu tempo de escrita, né, principalmente. Então, essa é uma forma. E no momento em que você... E faz parte, acho que é positivo, você assistir, no caso da televisão, você assistir televisão, você... tentar não fazer um processo que é assim, você fazer tudo junto, inclusive na televisão. A pessoa está olhando a internet, respondendo e-mail, pesquisando uma coisa, lendo uma revista e com a televisão ligada. Então, isso assim, cria uma dispersão, que você perde tempo, você não foca em nada, nem o conteúdo da televisão, se for interessante, por exemplo, você vai reter, porque fica super disperso. Então, é você controlar o tempo para isso, você selecionar, né, o que você assiste e você, como eu digo ali, né, desligar a televisão, acho que é no final da fatologia, desligar a televisão e abrir o livro, né, aqui não, é num outro verbete, mas é nesse, então tá, e a gente escreve tanto, dá 8, tá certo, obrigada, Helena. E isso também. Outra coisa, em termos de internet, como é que eu tenho feito? Eu checo várias vezes ao dia, por necessidade do meu trabalho, do voluntariado aqui, de várias outras questões, voluntariado na Enciclosapis, no CAEC, né, algumas coisas pessoais, eu checo e-mail de 3 a 4 vezes por dia. Mas aí eu abro e respondo, né? E evito, agora eu tenho, né, mas evito olhar e-mail no celular. Toda hora olhando e-mail no celular, toda hora, né, vendo se chegou alguma coisa aí que... Não, eu evito isso. Eu sento e tiro tempo só para olhar e responder e-mails. E pela necessidade, pode chegar no máximo até 4 vezes por dia, que eu faço isso, né, em momentos diferentes também. Facebook, eu faço uma utilidade, eu utilizo o Facebook de uma forma prática e de acordo com as minhas necessidades, por exemplo, do voluntariado. Muita coisa a gente coloca no Facebook e nem tudo que está no Facebook é ruim, não é? O Facebook, ele em si é um instrumento neutro, é o que a gente coloca lá dentro e a forma que a gente utiliza a ferramenta. Que é o problema. Tem profissionais que usam muito bem, né? A própria conscienciologia, a própria, exato. Exatamente. Instituições sérias, causas com legais, certeza. sabe? Está tudo certo. Então, eu olho alguma coisa, mas é quando eu vou buscar alguma coisa específica, né, que interessa aí ao meu processo principalmente de voluntariado, de divulgação do trabalho, né? Não fico aí, às vezes a gente dá uma passada e vê lá que um amigo viajou, uma coisa assim, ou o filho de uma amiga passou aí no vestibular difícil, a gente dá uma curtida, enfim, não é uma coisa, eu mando um parabéns, mas assim, eu não sou uma super usuária de Facebook, ou seja, eu regulo isso também é uma técnica minha, eu regulo isso, não uso mais nenhum tipo de rede social, não tenho Twitter, não tenho Instagram, não tenho um monte de coisa arada, né, que tem, só tenho Facebook, o WhatsApp, né, também, que virou uma verdadeira mania e quase uma praga. Agora tem um negócio aí do WhatsApp de formar grupos. Então, você, por exemplo, tem um grupo que foi meu caso, que eu saí rapidinho, saí mesmo, fui incluída e saí no mesmo dia, dos ex-colegas da faculdade e tal. Então, aquele monte de gente, aí se trocando mensagem o dia inteiro, totalmente inútil. Fulaninha, vamos tomar um chazinho, não sei o quê, não sei o quê, ouvi não sei o quê, sabe? Nada assim produtivo. Então, fugir desse tipo de grupo inútil. Esses grupos são interessantes, por exemplo, nós temos aqui no nosso condomínio, aqui na Cognópolis, o Condomínio Evolução, nós temos um grupo do WhatsApp de todos os condôminos apenas para informações
necessárias. Por exemplo, hoje lá recebi, o portão estar aberto porque vai ser consertado durante todo o dia. Atenção, o portão estragou porque faltou luz, não sei o quê. Sabe, só para se comunicar com questões de interesse de todos os condôminos. Não tem nenhum outro tipo de uso. Então, assim, eu acho que essas seriam as minhas dicas. Você vai regulando, vai utilizando as mídias e a tecnologia a seu favor. Não se entule de coisas inúteis que não valem a pena, que só tomam o seu tempo, dispersam e o foco aí do que você tem que realmente fazer e produzir fica, né, bastante comprometido. Acho que é isso, é esse bom senso, né, essa racionalidade. E aí tudo bem, né, nada é proibido se bem utilizado. É isso, né, é a minha opinião. Eliane, eu queria que você falasse sobre o contraponto disso que você falou do entulhamento. Eu concordo. Quando a pessoa entra em vários grupos é um problemão, porque ela às vezes perde horas. O problema nem é tanto o estar no grupo, é aquela quantidade de horas que a pessoa perde respondendo bobagem. Eu queria que você falasse sobre a perfilologia, que você colocou o segundo item da masculinologia e da feminologia, que é o viciado ou a viciada em redes sociais. Em redes sociais. Como é que ajuda? Como é que fala para esse pessoal para não deixar... Porque a pessoa acha que não se dá conta que ela fica o tempo todo ligada. Vai passando, quando ela vê, foi. Tem, na semana do Carnaval, foi sair uma matéria na revista Veja, interessante sobre isso. Ela estava propondo, essa matéria propunha uma desintoxicação digital. Né? Coisa bem interessante, ou seja, você tentar fazer um teste, né? Que tal aproveitar o Carnaval para fazer aquilo que secretamente você já teve vontade, jogar fora o smartphone, ficar desplugado, mas cuidado, porque a desintoxicação digital é sofrida. Então, mostra assim, a matéria entrevista várias pessoas, casos de pessoas que reduziram muito todo o processo de utilização das redes sociais, da internet, né? E que se deram muito bem. Inclusive, tem uma série de hoje, a própria tecnologia trabalha, né, a nosso favor nesse sentido. Tem hoje alguns programas que controlam isso. Por exemplo, tem um programinha chamado Freedom, que você programa para desligar a sua internet por 2 a 3 horas, e você não tem saída. Você é obrigado a fazer outra coisa. Tem um outro programa também, Rescue Time, que ele dá um relatório semanal de quanto tempo você gastou nas redes sociais. Aí você, às vezes, leva um susto, quer dizer, não tem isso, mas, né, uma matéria aqui contando que a pessoa levava um susto, se deu conta que ela perdia horas e horas e horas, assim, da semana dela em rede social, de uma forma inútil. Tem também vários programas que você vai controlando o seu próprio, né, o próprio acesso, enfim, você se bota um limite externo, né, quando esse limite não é interno. Então, essa questão dos viciados na internet, isso é um problemão, isso já é considerado hoje uma adição, né, e que é preciso, às vezes, tratar isso, né, tratar de uma forma até termos de psiquiátrico mesmo, de medicamentoso, enfim, é preciso, às vezes, fazer um corte radical, tirar totalmente toda possibilidade de acesso à internet do jovem, da pessoa, enfim, da criança. Vou endossar isso que você falou. Eu cheguei há 2 dias do campus Aracê, fiquei 15 dias lá, e lá não pega internet, não pega WhatsApp praticamente nenhum, então é muito bom. Nossa, como é bom. Cheguei de lá e ainda estou aterrissando. Você passou por essa desintoxicação, então? Passei, total. Muito, vale a pena, recomendo. Muito bom. Foi uma experiência ótima. Olha, eu sofreria, porque, olha, sem olhar um e-mailzinho que está rolando. 2 semanas. Algum compromisso, alguma coisa, algum verbete aí, né, questão de revisão, enfim, essas coisas, para mim ia ser sofrido. Mas, né, se a gente organiza a vida... Foi uma mega organização. Pode ser muito interessante essa experiência. Bem interessante. Esses dias na internet, muito engraçado, porque a própria então, internet e as redes sociais brincam consigo próprias, né? Tinha uma foto assim, uma série de pessoas, uma foto real, um monte de pessoas esperando o metrô assim na estação, e todas no celular, assim, né? Ali, olhando as suas coisas, as suas mídias.
E aí tinha uma única pessoa, um único homem, olhando assim para a paisagem sem nada. E aí era marcado assim, inédito, ser humano, olha o mundo. Era tão inusitada aquela pessoa assim, a maquininha, olhando a paisagem, as pessoas que é muito engraçado. Será que é virtual esse homem aqui? Ou é uma imagem real? Gente, que coisa inédita, uma pessoa olhando, né, a realidade sem ser através de um aparelhinho, né? Muito engraçado. Foi bem interessante a experiência. E aí, uma última pergunta aqui na página 9 ainda, no mito, na mitologia, você falou... não é um mito, é paradoxologia. O paradoxo do jornalista profissional sem erudição, se eu pudesse falar. Pois é, e hoje é uma realidade, né? Hoje, felizmente, a nossa formação de várias áreas aí, claro, sempre com exceções, né? Felizmente, eu acho que está muito, muito precária, né? E eu tenho acompanhado, eu tenho visto, por várias razões, textos e matérias e raciocínios e análises de alguns jornalistas um pouco mais recentes, e eu fico preocupada, né? A falta de... A pessoa não teve uma formação da língua portuguesa suficientemente boa e básica para escrever corretamente um jornalista. Então, tu vê ali que já tem. E a questão das ideias, da concatenação, da coesão, da organização, da argumentação, aí, então, pior ainda. Então, o que a gente percebe? Que tem aí, né, uma geração grande aí, nova, de várias áreas, de jovens que leram pouco, refletem pouco, a erudição ou a intelectualidade, né, tem um investimento pequeno, é muito mais em algumas outras áreas, que o investimento é maior, e na hora que elas chegam numa profissão como no direito, no jornalismo, enfim, em algumas áreas onde elas têm que se expressar pela escrita, ou mesmo pela fala, às vezes é um desastre. Então, o jovem entra na faculdade, ele tem que fazer quase que uma formação paralela para reaprender, né, a sua própria língua, enfim, aprender a ler, né, com criticidade. Né? Então, isso é bem sério. E tem isso aqui, isso é um paradoxo muito real, infelizmente. Jornalistas sem erudição, sem uma base cultural, intelectual mínima que a profissão exige, né, para que se possa exercê-la da melhor forma. Alô, está ocorrendo muito na questão do esporte, né? Que os jogadores, qualquer futebol, vôlei, deixam de jogar, já são guindados a jornalistas profissionais, estão repetindo aquela mesma linguagem, até um sotaque estrangeiro, tá sem nenhuma preparação, e o pessoal engolindo tudo isso o dia inteiro. Eu queria perguntar aqui na página 8, em interaciologia, a necessidade da interação, informações seguras, esclarecimentos confiáveis e a interação livre best-seller, versão cinematográfica. Você poderia ampliar? É isso que nós precisamos, né? Ou seja, informações seguras com esclarecimentos confiáveis, essa interação, né? Quando seja por que mídia for, né? Essas informações são bem trabalhadas, as fontes são buscadas com qualidade, com seriedade, com profissionalismo, com certeza os esclarecimentos, a informação que a gente vai ter, né, aquele conteúdo que a gente vai acessar, ele será também muito mais confiável, né? Porque nós temos nessa onda da mídia assim, sem crítica que a gente está vivendo, a gente por vezes compra algumas falácias e reproduz, assim, paga um mico daqueles, reproduz algumas bobagens, né, por não ter checado a origem daquela informação. Esses dias estava correndo aí um vídeo que depois uma outra matéria mostrou que era manipulado, de um pretenso leilão de meninas lá no Islã. Mas aí depois mostrou o que era, não era nada daquilo.
Era uma festividade, era em que uma menina estava sendo apresentada, porque ela, não sei se ela cantava ou ela declamava, alguma coisa assim, mas o processo foi todo deturpado e foi jogado na mídia como se fosse, não que não tenha isso lá, né? Enfim, a gente tá cheio de evidências aí que a gente vê na mídia, desse processo lá. Mas aquele específico era uma montagem. E a gente vê que pessoas bem sérias até estavam reproduzindo aquilo, compartilhando, como chama, né, no Facebook, compartilhando aquilo sem avaliar um pouco mais, né, a pertinência, a origem, né, daquilo. Né? Então, a gente, às vezes, né, é muito usado, nós somos muito inocentes também em alguns processos, está passando adiante informações, enfim, fatos que realmente não são fidedignos, né? E o outro binômio e outra interação que você pediu é best-seller, né? Livro best-seller, versão cinematográfica. Muito comum, né? O livro lá faz um sucesso, agora, então, vem a versão. Nós temos aí, né, esse bastante aí, os 50 tons de cinza. Temos uma pergunta aqui sobre ele. Não li o livro e não assisti o filme. Não, mas a pergunta é muito boa. Professora Eliana, na pergunta, é só um comentário. Professora Eliana, atualmente busco uma duplista. Porém, a maioria das consins femininas estão aficionadas por um tal de 50 tons de cinza. Você poderia comentar? Gente, o livro virou uma febre, né, mundial, assim, esse livro vendeu muito, e estudos mostravam que a faixa etária principal de leitoras eram de mulheres dos 30 aos 60. Não eram tão jovenzinhas, eram, né, mulheres assim, então elas, e essa é a tal da experiência vicária que a gente fala, elas viviam toda, às vezes, uma sexualidade mais reprimida, né, ou mais normal, sei lá, entre aspas, né, e viviam toda aquela emoção desse, né, não li o livro, mas a gente conhece a história, dessa relação deles, enfim, né, um misto de sadomasoquismo com erotismo cor-de-rosa, enfim, uma leitura de senhoras assim, né, de boas senhoras do lar. E agora, e é uma trilogia, agora tem um filme, e já tem uma notícia que o ator não quer mais seguir fazendo filme. Alguma coisa aconteceu, sei lá, com ele, ou ele quer muito dinheiro. Na vida pessoal dele, diz que gerou muita confusão para ele esse filme, ele não está mais querendo fazer. Então, é isso. As pessoas tomam isso como modelo, como padrão, que toda, né, que tem que ser toda nessa, ou que deveria ter toda essa intensidade, todo esse molho, né? E, gente, a vida real. Agora, Eliana, esse nosso amigo que mandou esse e-mail, ele manda muitas perguntas, ele assiste muito as tertúlias. Então, eu desconfio, viu, que você está fazendo a busca aí na comunidade errada, porque do que eu conheço das jovens intermissivistas, esse livro não tem feito sucesso aqui pelo Cognópolis, não. Não tem. Então, eu acho que você tem que dar uma circulada em outros ares. Com certeza. É verdade. O pessoal aqui está mais esperto, não é verdade? Vocês aí mais jovens podem se pronunciar. Ótima dica. Venha passar uma temporada aqui na Cognópolis. Né? Exatamente. Enfim. Eu estou vendo bastante comentários sobre esse livro nas redes sociais. Muitas críticas, né? E tem, acho que metade e metade, que quem gosta muito e quem reprime totalmente. Mas é aí, né? Autocrítica e ver realmente o que o livro está querendo trazer, né? Tem muita coisa. Outro dia eu vi um programa que eram os homens discutindo, eles morrendo de rir, mas assim, uma vergonha para as mulheres. Eles morrendo de rir da reação das mulheres com o livro, com o filme, enfim. É postura crítica, né? Meio machista até, mas não deixa de ser, na minha opinião, verdadeira, né? Porque a situação é engraçada mesmo.
E o nosso amigo aqui está quase em apuros, pelo visto, né? Mas fica firme que daqui a pouco a onda passa. Isso aí, cai de esquecimento, como tudo, né? E o Eliane? Rapidamente Tudo consumido e jogado Exatamente. fora. A quantidade de problemas que isso gerou, os contrafluxos que esse filme gerou, deu muito acidente, muita busca, aumentou a busca policial É verdade, Europa inteira, no mundo inteiro, deu muito problema. A questão do sadomasoquismo é muito... Eu queria ouvir a professora Eliane sobre a questão da mídia dentro do sistema que nós estamos. Porque, na verdade, o que vende mais é o que tem menor qualidade. Como eu não tenho compromisso, não sou institucional, posso citar o nome, por exemplo, Faustão. É uma das grandes audiências. Né? Sim. Esse programa policial aí que só fala de tragédia, é uma outra grande audiência. Exato. E assim sucessivamente. Então, aí nós estamos diante de um problema, digamos, de massa, né? De cultura de massa. Isso. Como reverter isso? Né? Eu vejo que uma parcela especial da imprensa busca isso por uma questão financeira. Por exemplo, por que o jornalismo policial é tão intenso? Na meu ver, por uma questão muito simples. As pessoas gostam e é muito mais fácil despachar um repórter para a porta da televisão ou para a porta da delegacia de polícia, né, com a câmera, porque o custo ali é baixíssimo. Ele não tem esforço nenhum intelectual, nem de equipe, nem de nada. Então, dentro do sistema, a mídia toda capitalista, ela vai buscar o que que rende mais. Né? Então, como as pessoas gostam, eu imagino que, na verdade, a imprensa está respondendo uma demanda maldosa, né? Ou automaldosa da sociedade. Porque quanto mais ruim, aí é que as pessoas gostam. Isso é uma coisa séria, né? Além de toda a questão de ter audiência, e a emissora ganha muito, a publicidade naquele período do programa é caríssima, enfim, há toda a questão financeira, há também a questão intraconsciencial. Por que as pessoas gostam de assistir isso? De alguma forma, a questão da segurança e da violência é alguma coisa muito assustadora para nós, né, que vivemos nas cidades, enfim, no planeta inteiro. Então, quando isso é uma interpretação aí da psicologia, quando eu enxergo a violência pela televisão e ela está lá fora da minha porta, né, de alguma forma é um misto de angústia, sim, mas também, puxa, não é comigo, é lá fora. Olha, né, alguém está vendo, alguém está gravando, a polícia está em cima. Enfim, de alguma forma é como se as pessoas se sentissem mais seguras. É um paradoxo, vocês entendem? Ela vê toda aquela insegurança, todo aquele processo difícil, mas de alguma forma aquilo está fora dela, fora da realidade dela. Até que um dia, às vezes, bate na porta da gente, como, né, qualquer pessoa está sujeito a isso, vivendo aí no mundo de hoje. Então, tem isso também, eu concordo com você, mas também tem toda a questão, né, financeira, mas também tem algo dentro de nós, consciências, que se alimenta de alguma forma daquilo. E só tem o programa e a audiência, e enfim, se mantém por anos e anos, programas aí completamente inúteis e assim, realmente, eu digo que é uma afronta à nossa inteligência, porque tem demanda, porque tem gente que consome, senão teria acabado já. Né? É o caso do Orkut. O Orkut foi a primeira das redes sociais que terminou por absoluta falta de demanda de quem consumisse, mas de quem se abastecesse daquela rede social, porque migrou toda para uma outra. Então, esses programas vão existir, está lá na frase enfática isso, né? Que parece que é super redundante, mas a gente quer de novo dizer que enquanto houver, nós, né, fomos consumidores incautos, ingênuos, enfim, não críticos, desses tolicionários todos da mídia, a indústria da comunicação vai seguir produzindo, sim, muito lixo, porque ele é barato, como você disse, a produção é mínima, mas ele é muito vendável, ele tem consumo garantido, né? Aí vai ser ainda difícil a gente sair disso. Mas, né, eu acho que um dia a gente cansa disso, né? Nós vamos nos qualificando, a gente vai evoluindo, vai ficando mais seletivo, mais crítico, mais exigente com o que consome, e isso um dia vai terminar, não vai ter mais espectador ou audiência para esse tipo de programação, de mídia, de revista, seja o que forem, todos os tipos de mídia que a gente tem hoje.
Eliana, aproveitando ali a frase enfática, eu queria pedir que você fizesse a relação dela, para expandir mais, ali na fatologia, a página 7, a 7ª linha de cima para baixo, a era da fartura, disponibilizando tolices na mídia impressa, né? Eu acho que reforça essa sua ideia, né? Isso, né? A gente está numa era da fartura de tudo, inclusive de acesso à comunicação. Nunca foi tão barato, né, ter todo tipo de tecnologia de comunicação dentro de casa, no nosso bolso, carregando isso em qualquer lugar, e também a mídia impressa, né? Televisiva, cinema, enfim, tudo que é tipo de mídia, né? Então, essa era de fartura, infelizmente, não é acompanhada pela devida qualificação, né, de todo esse material, pela conteudística de todo esse material, mas sim são produtos, né? Produtos aí consumíveis, todos de preferência rapidamente, para consumir logo em seguida outro, né? Então, essa era da fartura, e também, que é também a era do desperdício de tempo, desperdício de inteligência, né? Quando a gente dá muito espaço para isso dentro das nossas vidas, né? Então, é isso. É essa grande produção, né, de tolices aí na mídia, e proporcional também grande consumo, né? A indústria cinematográfica é uma coisa tão grande, gente, que a gente não tem nem noção. O que é o tamanho da indústria cinematográfica produzindo milhares, praticamente, de filmes ao mesmo tempo no planeta, e desses, felizmente, nós pegamos aí no percentual muito bom, muito, né, de filmes que realmente aí acrescentam bastante, mas a grande maioria é uma mega indústria assim, de lixo, né? A gente circula lá nos canais de cinema, de filmes na TV paga, e de cada 10 filmes, 9,5 quase, tem tiros e explosões e gente se batendo direto. Você bota no canal, a cena, você entra naquela cena do filme, porque geralmente o filme é aquilo tudo, é o tempo inteiro aquilo. Então, é muito complicado, né? E por que a violência, a agressividade, assim, essa faceta mais nosográfica da consciência, né? A própria era das cons-réus também, por que isso é tão vendável? Por que tem tanto consumidor para esse tipo de processo? E isso se repete nos jogos de videogame, né? E no cinema é uma coisa impressionante. A quantidade de filmes violentos. É o nosso porão que está todo vapor. Porão as cons-réus aí também. Você botou a síndrome da abstinência da baratosfera, né? Eu acho que explica bem. Tem que viver aquilo de alguma forma, tenta buscar aquilo de novo, né? Porque aí ele não mata, mas ele está como se estivesse matando, ele não vai preso, né? Ele vinga, né? Aquela coisa que está todo mundo linchando alguém e está na torcida ali na televisão. Faz justiça. É uma experiência vicária que você está colocando, também isso? Aí eu apreço pela nosografia, né? Eliane, eu queria te perguntar, por que não entrou aqui na taxologia o programa do Ratinho e o Caso de Família? Eu não entendi o primeiro. O programa do Ratinho. Olha, aqui tem muitos. Aqui eu fiz uma seleção. Só de alguns, né? Só para dar uma ideia, assim. E Casos de Família. Uma ideia do Holopensene mesmo, né? A ideia é aquilo que a Dulce pontuou muito bem. Não é assim fazer uma análise de cada programa, de cada apresentador, de cada emissora aqui, né, de TV, mas assim, de dar uma ideia do que a gente está aí, né? Do que a gente está consumindo, e se eles existem é porque há consumidor, nesse sentido. Então, Cleverson, poderia entrar muitos outros que a gente também optou por não incluir, né? Mas eu agradeço a tua sugestão. Aqui na página 8, em teoriologia, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a teoria da comunicação de massa. Essa é uma teoria clássica aí, e hoje ela já tem várias linhas e escolas da comunicação de massa, porque isso ainda do século passado, a tecnologia acabou favorecendo que
hoje, né, a comunicação seja massiva, ou seja, uma transmissão da entrega lá do Oscar, por exemplo, de qualquer outra coisa assim, ou de uma grande Olimpíada ou uma Copa do Mundo, ela seja assistida ao mesmo tempo, em tempo real, por, às vezes, passa de 1 bilhão de pessoas, né, no planeta. Ou seja, isso a tecnologia permite. Isso é um aspecto da teoria da comunicação de massa. Outro aspecto é o aspecto ideológico dessa comunicação de massa. Ou seja, para atender a massa, né, para atender a todos, há que fazer algo que agrade a todos, você entende? Há que fazer um padrão mediano, médio, medíocre, então, no sentido de mediano, né, para atender a todos os tipos de público. Outro aspecto também da teoria da comunicação de massa, dentro do processo ideológico, é, então, do quanto esses produtos midiáticos de comunicação, eles são manipuláveis e eles tentam vender uma ideologia, uma posição política, uma posição, enfim, você entende? Então, é tudo pensado também. Os governos totalitários, né, e ainda tem isso, infelizmente, utilizavam muito, né, os meios de comunicação de massa para divulgar suas ideologias mais totalitárias, as ditaduras, enfim, há muita evidência sobre isso que a gente estudava ainda lá no século XX. Né? Há um trabalho muito interessante de um comunicólogo chamado Ariel Dorfman, que ele fez toda uma análise de como os personagens de Walt Disney, né, tipo Patinhas, etc., eram utilizados ideologicamente para os países do terceiro mundo. Isso foi no século passado, que isso também já não cola muito mais. Mas assim, ele mostrou que realmente havia um direcionamento proposital de muitas das histórias que eram desenhadas, escritas, publicadas para a América Latina, onde tinha um conteúdo ideológico, né, muito forte, né, de repressivo, de defesa aí, né, do imperialismo, das ditaduras e principalmente da cultura do poderio norte-americano na época, enfim, todas essas questões. Então, a teoria de comunicação de massa veio muito desses pensadores, principalmente da escola alemã, a escola de Frankfurt, onde esse pessoal começou a se dar conta disso e começou a mostrar, né, de como a mídia, enfim, todos os tipos de mídia estavam sendo utilizadas para esse processo da manipulação. Hoje continua, mas de uma forma diferente, um pouco mais light, às vezes um pouco mais até assim, escrachado mesmo, né? Mas hoje é principalmente a questão econômica, muito mais que ideológica, né? Claro, a gente vê lá a questão do Charlie Hebdo e tal, mas, né, isso hoje é muito, muito menor, a questão ideológica, é muito mais a questão mesmo econômica, né? De criar massa de grandes consumidores em nível planetário de determinados produtos ou linhas ou modos de ser, né, e que sustente aí esse nosso perfil social atual. Eliana, daí surge o mito, né, que você trouxe aqui, da isenção da imprensa ou da mídia, né? De que realmente não há essa isenção. Sempre um jornal, um órgão de imprensa, uma televisão, ela pende para um lado. Tanto no município a favor contra o prefeito, no Estado contra o governador ou a favor, no país, no mundo também, se é contra árabe ou judeu. Cria, então, realmente é muito difícil dizer que existe isenção na imprensa. Concordo. Eliana, oi? Aqui na página 8, na tecnologia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas técnicas de leitura crítica na segunda linha. Certo. Olha, na Conscienciologia tem muitas técnicas de leitura crítica. Uma das técnicas é assim, eu vou citar algumas coisas aqui que a gente utiliza, que eu utilizo
né? Até nós vamos ter um curso aí agora, iniciando dia 29 de março, né, que é leitura crítica, um curso EAD, aqui pelo CAEC. Você começar selecionando o que você vai ler, né? Tem um tema de pesquisa, você tem um tema de interesse, faz uma seleção, faz um levantamento dos livros, do que você quer ler sobre aquele tema, e aí você vai, então, selecionar os melhores, ou aqueles que vão mais atender o que você está procurando. Então, você vai tomar cuidado com quem é o autor, né? Vai olhar o sumário, vai olhar a bibliografia, né? Às vezes tem um livro assim com uma cara muito bonita, nome muito bom, você vai ver o autor, ele é assim uma pessoa que não tem nada a ver, né? Não é um estudioso daquele assunto, e você vai olhar com mais calma, você vê que ele fez uma colagem de vários outros livros, enfim. Ele é um especialista, um estudioso, mesmo que não tenha uma formação, né, acadêmica naquela área, mas ele não é um estudioso, um especialista que aprofundou. Ele faz uma colagem, enfim, quase um plágio de outros. Então, você selecionar os livros, o material que você vai ler. Outra técnica nossa é assim: você lê anotando, você lê riscando, você lê revisando o texto. Não tem a pena de riscar, marcar, né, todo o seu livro, sem problema nenhum, né? Livro é para isso. Outra técnica também de leitura crítica. Você vai lendo o livro e você vai fazendo para você, eu faço na contracapa final, eu faço um sumário meu do que me interessa. Então, eu vou marcando as páginas e os itens, que quando eu voltar aquele livro para escrever alguma coisa, para um verbete, um artigo, para escrever mesmo o próprio livro, eu não vou no sumário original, eu vou no meu sumário, onde eu vou ter já todas as páginas, as dicas, das coisas que eu quero aproveitar daquele livro, né? Então, tem muita técnica aí que você pode estar utilizando. Por exemplo, uma técnica é assim: você não precisa ler o livro inteiro. Se você perceber que aquele livro, já nas primeiras 20, 30, 40 páginas, ele começa a se repetir, não aprofunda o assunto, e você vê que o livro todo vai ficar meio que na superfície, sobreparando o tema, sem ir na profundidade que você precisa. Então, você também abrir mão, né, de um livro que você percebe que não vai lhe trazer nada. Então, selecionar, dizer não a um livro, o professor Hernani Brito que diz muito isso. Dizer não a algum livro é tão importante quanto, né, dizer sim a um outro livro. Então, porque é muita coisa publicada, e aí você tem que ter essa seletividade. A leitura crítica começa por aí. Depois tem outras técnicas, e que eu convido vocês a fazerem o curso e conhecerem, mas são 20 especialistas aqui que contam as suas próprias técnicas de leitura crítica. Tudo bem? Dispõe aí. Desculpa, mas a gente não pode perder a chance de fazer um merchandising, né, Dulce? Sinto muito. Tudo certo. Agora, Eliana, na fatologia, você já comentou sobre isso, mas ela está pedindo uma outra abordagem. Na página 8, quinta linha, sobre a autodeslavagem cerebral necessária em tempos de amarose midiática. Ela pergunta: para realizar a autodeslavagem, seria necessário um esforço maior do que apenas evitar assistir os programas baratrosféricos, partindo da premissa de que há ainda afinidade e gosto nos mesmos? Você poderia comentar a sua opinião? Eu concordo com ela. Uma primeira atitude talvez fosse realmente restringir, né, a audiência àquele tipo de programa, mas você pode também olhar aquilo, olhar aquela situação com um olhar muito crítico e aprender sobre aquilo, e talvez até se perguntar por que é que ainda esse tipo de programa tem alguma afinidade comigo, né? Eu tenho alguma coisa ainda com isso, né? Ou eu já posso abrir mão disso, né? E essa autodeslavagem cerebral, e ela é um processo, ela não é simples e não é rápido. Eu acho que nós vamos ainda precisar assim, de muito tempo fazendo essa reflexão, fazendo essa autoanálise, né? Se conhecendo, qualificando, né, a nossa própria erudição. E isso naturalmente vai fazer com que você se torne
um consumidor, né, de mídia mais qualificado, mais seletivo. E, de alguma forma, chegando já num outro ponto, que você contribua exatamente o contrário, você começar, de alguma forma, a produzir, seja na escrita, seja, né, até aqui apresentando um verbete ou de outras formas, na sua aula, enfim, né, da universidade, os grupos que você tiver, você trabalhando ao contrário disso, você trabalhando para divulgar ou para gerar reflexões, processos mais críticos, mais tarísticos até, na questão da tares, né, e de você poder questionar mais tudo e realmente se tornar quase que um consumidor chato de mídia, no sentido da seletividade. E se você conseguir também ajudar outras pessoas, né, a se darem conta desse processo. A gente pode fazer isso com filhos, a gente pode fazer isso com adolescentes que a gente convive, né, a gente pode tentar mostrar alguma outra coisa melhor, né, do que se está consumindo. Então, acho que tem várias frentes aí, né? Mas começa com você, claro, pela sua autodeslavagem cerebral, quando ela for necessária, né? E quando você perceber que você está realmente, que você é um consumidor de mídia de quinta categoria, né? De mídia baratrosférica. E a gente, às vezes, é consumidor disso. Agora, na megapensenologia, na página 7, você poderia comentar o megapensene? Evitemos genuflexão midiática? Aqui eu quis dizer o seguinte, que a gente evitar o que é a genuflexão? É se render, né? É a gente ficar de quatro, é ser ingênuo, tolo mesmo, diante dessa mídia que eu coloco aqui. Aqui eu qualifico, eu estou falando da mídia tola, da mídia nosográfica, da mídia que não acrescenta nada, né? Da mídia inútil evolutivamente falando. Então, a gente evitar estar assim, refém, né? Se colocar realmente com servilismo, com carneirismo em relação a esse tipo de mídia, evitar essa genuflexão midiática, né? Porque ainda, vou falar da televisão, porque ainda é talvez a mídia mais barata, que entra fácil nas casas da gente, em todo lugar, em todo tempo, as famílias inteiras, o dia inteiro de televisão ligada, babá eletrônica, pessoas aposentadas, crianças, as pessoas que trabalham, chegam em casa à noite e ainda, né, as suas últimas horas aí para outros processos melhores acabam ficando na frente da televisão. Então, a gente ainda é muito genuflexo, né? A gente ainda é muito dependente desse tipo de mídia, principalmente a televisiva, de muita baixa qualidade, muito comprometida. Essa genuflexão eu vejo assim também. É só falar, passou na televisão ontem, todo mundo acredita, é a verdade pura, acabada. Agora, gente, eu desconfio que essa era da televisão, ela tende ela está decaindo já e vai acabar, vai transferir para a internet só, né? Eu vejo jovens, não sei se estou enganada, equivocada, mas eles veem muito menos televisão do que a geração anterior, não é? O que você acha, Eliana? Como é que você vê isso? Ou não? Olha, Dulce, eu vejo alguns jovens vendo muita televisão, mas naquela situação que eu coloquei, que ele está na televisão e ele está nas outras mídias todas ao mesmo tempo, e ouvindo música ainda com... Entendi. Sabe? Então, claro, também, os jovens que eu convivo mais, aí, até na família, tem alguns jovens que aboliram completamente a televisão, mas eles não respiram, não dormem sem o foi uma transferência, né? Onde eles estão olhando o tempo inteiro. Foi, né? Só uma troca de mídia. E às vezes, né, uma adolescente, uma jovem que eu convivo, ela hoje assiste novela no smartphone dela. Ela está em casa com a televisão, mas ela assiste a novela no smartphone. Quer dizer, uma coisa impressionante. Então, eu acho que sim, que alguns sim, mas eu ainda vejo muitos jovens ainda eu acho consumindo que eu não me fiz tudo ao mesmo tempo. Eu não fui muito clara. É justamente isso.
aquela coisa estática da televisão, de uma geração, de vou ver televisão, ou ficar vendo televisão. Essa questão da transferência que está acontecendo, na minha opinião, é bem mais grave, porque a televisão veio para o bolso, né? É isso que você está comentando. Tem uma troca aí. Tem. E essa experiência, acho que você está colocando, eu concordo, dessa atividade passiva apenas na televisão, são pessoas de uma certa idade para frente. Isso, eu acho que isso tende a modificar, acabar não sei, mas alterar, isso está alterando, né? Com certeza, toda essa nova geração, né, ela tá, eu concordo, ela está migrando da TV pura e simples, né, simplesmente para outras mídias aí. Bombando na internet. Bombando na internet. Já modificou, Só fazer uma pergunta com relação a esse mega pensene e também com relação à genuflexão. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que ela até entende assim que não, a TV passa algumas coisas ruins, mas me faz companhia? Sim, é uma grande questão essa que você traz, importante. Eu vejo isso dentro da minha casa, com a minha mãe. A televisão hoje, ela tem uma senhora de 80 anos, a televisão, e isso que ela é até bem seletiva, é ótimo, né? Ela é bem atilada, mas a televisão, ela mora, né, com um tio meu, que também tem uma certa idade, moram só os dois, o irmão dela, e a televisão faz companhia para ela praticamente todo o dia. Ela lê, até uma parte do dia ela lê, mas ela pelo menos 2 turnos do dia ela assiste televisão. E eu vejo essa realidade muito em pessoas de uma certa idade, que estão em casa, mais sozinhas, né? Enfim, depois um pouco mais, idade mais avançada. E aí mesmo com tudo que se tem hoje de atividades de terceira idade, de outras coisas fora de casa, há uma certa acomodação, né? E ficar ali e tendo a TV por companhia. Isso eu acho isso bem sério, bem preocupante. Eliana, aqui em cima, no B. Sim. Parabéns pelo verbete. E a página 10, Robexologia, você cita sobre o Carnaval, o Ano Novo, né? Natal. Sim. Eu queria saber de você, porque eu também, há muito tempo eu vinha pensando sobre isso, né? Por que as pessoas investem nessas festas dessa forma, achando que para mim é perder um tempo, né? Às vezes eu achava que eu estava sendo muito radical, mas vendo o seu verbete aqui, eu disse, olha, que coisa boa, não é só eu que... Encontrei uma radical não, mas é muito sério isso, né? Eu gostaria, assim, de saber, primeiro, de você, qual foi o insight para você escrever esse verbete? Olha, eu tenho formação em jornalismo e trabalhei muitos anos em jornalismo, não trabalho mais atualmente. Quando trabalhava em jornal, eu achava muito chato, todo ano, chegava a hora do carnaval, tinha aquela pauta sempre igual, que é aquilo que eu boto aqui. Chegava no Ano Novo, aquela mesma coisa. Chegava no Natal, aquele mesmo tipo de matéria. Nada se fazia de diferente. Alguma que outra coisinha, mas era sempre mais do mesmo, mais do mesmo. Quer dizer, ficava quase que uma cantinela repetitiva, rebarbativa, que todo ano as mídias vinham sempre com os mesmos temas. E foi isso, então, que eu tentei pensar. Isso da época da minha vida profissional, né, em veículo de comunicação diário. E depois, como consumidora, a gente já sabe exatamente, quando começa, e isso eu sou bem chata, assumo minha chatice nesse sentido, começa essas festividades, você não aguenta nem ligar um telejornal, uma televisão, nada, porque tudo é sempre a mesma coisa e é igual, né? Só muda um pouco o samba enredo, a escola que ganha, não sei o quê, isso e aquilo, mas assim é uma coisa tão em termos assim de robexes mesmo, tão repetitiva, tão rebarbativa e assim inócua,
né, que eu tive essa ideia assim, de trazer isso no verbete. Eu sei que tem algumas pessoas que acham isso muito antipático, porque acham muito bonitinho. Eu respeito, mas eu acho que isso é tolicionário midiático. Isso são tolices repetidas, abordagens, né, ano a ano, nessas. É só algum exemplo, 5, aqui tem outras, né, de eventos culturais, sociais, planetários, aí, alguns mais nossos aqui, brasileiros, que têm essa característica de se tornar tolice na mídia, repetida todo ano. E a gente não aguenta mais. Isso é verdade. E o que você faz para ajudar nesse momento em que essas ideias chegam a você? Olha, eu escrevi elas aqui, estou publicando e estou falando. Minha primeira ajuda. Fora isso. A primeira ajuda é essa crítica aqui. E, claro, o que eu posso fazer? Né? Eu tento falar disso, debater isso, eu acho que é a forma que eu mais posso ajudar as outras pessoas. E eu tento ajudar a mim mesma, né? Tentando aproveitar melhor o meu tempo e fazer algumas coisas que eu considero mais úteis, mais proveitosas para mim e para outras pessoas. É só isso, não tem grandes pretensões, não. Quem sou eu, né? A gente só tem um pouquinho de voz aqui, essa oportunidade de estar aí trazendo as ideias através do verbete da defesa. Ok, obrigada. Eliana, na pensenologia, página 7, terceira linha, você poderia relacionar os oniropensenes com o tema do verbete? Sim, aqui é a questão do sonho, né? Do processo de viver uma realidade fantasiosa, né? Uma vida quase real, né? Que tem muito a ver com essa questão do vicarismo aí que a gente fala, da experiência vicária. Né? É nesse sentido que eu citei os oniropensenes, de que a mídia, essa mídia mais tola, né? Esse tolicionário midiático, ele favorece que se viva aí, né, num mundo de fantasias, de ilusões, e aí, né, às vezes, a realidade mesmo, como aquela foto daquela brincadeira que eu falei no início, quando alguém olha para a realidade, né, de verdade, vira notícia, é algo estranho, porque, né, a gente vive, né, mais aí num processo de ilusão. Agora, na fatologia, na página 8, penúltima linha. Poderia comentar a transmissão online das tertúlias na contramão do lixo informacional na internet? Sim, né? Nós temos aqui esse curso de longo curso, já que se estende já há tanto tempo, em que todos os dias, né, para qualquer pessoa, qualquer lugar, que aí no caso possa, né, ter acesso ao nosso idioma, ela pode ter durante praticamente 2 horas, né, um acesso a algum material na internet que tenta ser, né, o mais interessante, útil, produtivo, gerando aqui esses debates, essas reflexões. Então, nós temos opção, sim, de coisas muito melhores, né, para estar consumindo em termos de mídia. E as tertúlias aqui online é um exemplo do que é uma mídia na internet, online, de qualidade, acessível, gratuita, democrática, né, e que as pessoas, na hora de escolher uma coisa e outra, podem escolher algo melhor assim, né? Nós somos um exemplo disso. A importância dessa mídia aqui tarística, né? da mídia da própria enciclopédia da Conscienciologia, que tem essa característica tão democrática, tão aberta, né? De ser uma mídia aí bem diferenciada. Agora, na politicologia, página 9, você poderia expandir a liberdade de imprensa na condição de política estatal e a mediocracia? Sim, a liberdade de imprensa na condição de política estatal é isso que a gente fala, né, da questão de leis, né? Nós temos hoje, que está tramitando ainda, que está ainda sendo bastante discutido, o projeto de lei da mídia democrática, fora a lei de imprensa, fora, né, várias outras aí, leis nesse sentido, na questão, inclusive, da publicidade também, todas as regulações que já há nessa área. Né? Mas a liberdade de imprensa é também uma política estatal. Hoje, os governos, eles têm, né, ainda essa prerrogativa de votarem, né, e terem leis
que amarram, engessem mais, né, a liberdade de expressão da imprensa ou não, né? Então, isso é uma questão séria. E, às vezes, há uma até aparente liberdade de imprensa, mas aí não há liberdade por outras vias. Por exemplo, eu posso escrever o que eu quiser, mas se eu escrever o que eu quiser, a minha revista, o assinante, o patrocinador tal, a pessoa que, né, a empresa que anuncia, tá, enfim. Hoje, o maior, e faz muitos anos, o maior anunciante do país, no Brasil atualmente, de todos os tipos de mídia, é o governo federal. Então, você entende que essa liberdade fica muito restrita, muito regulada por esses interesses financeiros. Então, como é que eu vou, né? E hoje a gente vê claramente as revistas aí, grandes, nacionais, se posicionarem, apesar, né, de todo esse processo também, mais a favor, mais contra quem está, né? Tem o problema também das TVs educativas, né? Não sei, eu não tenho acompanhado nos últimos tempos, mas até pouco tempo atrás eram quase que todas, praticamente, estou falando no Brasil, que a gente chama de TV chapa branca, né? Ou seja, eram TVs controladas pelos governos responsáveis ali pela região. E veiculando o que interessava. Sim, aí que liberdade de imprensa é essa? É relativa, né? Isso é muito... Porque também tem um aspecto importante, né? A que se propõe uma TV educativa que está educando da maneira específica e passando as mensagens ideológicas aí próprias de um governante, enfim. Que liberdade de imprensa, por exemplo, que é sempre questionada há tanto tempo, é a Hora do Brasil, por exemplo, que impõe, né, que você não tem saída, ou você desliga o rádio, né, as emissoras são obrigadas a veicular. Então, isso é um terreno muito escorregadio ainda, não tem? O horário nobre, né, que o governo faz as propagandas, as inserções, né? E a midiacracia, que é a questão do poder da mídia, né? Ou seja, de uma sociedade praticamente regulada pelo processo da mídia. Nós somos assim atualmente. Agora, Eliana, você poderia explanar sobre o papel da propaganda e do capitalismo influindo na criação de tolices em prol do lucro? Acho que a gente falou isso o debate inteiro, né? A gente aqui, o que a gente vem conversando desde as 12h30 passa bastante por aí também. A mídia, ela o gás, né? O combustível dela é a questão financeira, é o lucro, né? O dinheiro que essa mega indústria movimenta. Então, é isso ainda que regula a qualidade, né, de tudo que é feito aí, pelo menos na grande maioria dos produtos da mídia, né? Então, propaganda, ela está aí, e ela hoje é muito mais sofisticada, porque ela se utiliza de N outras, né, questões aí muitas vezes subliminares e, né, ficam nas entrelinhas e nos faz desejar, comprar, sentir, tentar ser, né, alguma coisa que aí a indústria do consumo quer que a gente seja, né? Pode. Eliane, ali na fobiologia, a fobia dos livros, com mais de 400 páginas, a fobia aos livros de conteúdo denso e reflexivo e a fobia da autorreflexão habitual. Você podia dar uma comentada? Sim, aqui... eu acho que as mídias hoje, principalmente essas mídias digitais, eletrônicas, elas geraram assim alguns fóbicos, alguns livros um pouco mais densos, principalmente eu vejo isso, eu vi várias vezes, algumas pessoas recuarem, né, principalmente um pouco mais jovens, não generalizando de jeito nenhum, né, as jovens que são grandes leitores e não importa o tamanho do livro, o livro muito grande, um livro de 400 páginas, ele já começa, né, mais de 15 já começa a ter um certo volume. E aí aquilo causa um certo medo. Opa, isso aqui está muito grande, vai demorar muito para ler, a letra está muito pequena, enfim. Filmes de conteúdo mais denso e reflexivo, a gente vê que eles têm muito menos sucesso, muito menos plateia, muito menos, né,
cinemas aí, reproduzindo esses filmes, salas de cinema reproduzindo, e também público para assistir, né? Tinha mais algum? A fobia e a autorreflexão habitual. E tudo isso, para mim, cai, assim, o efeito disso é a fobia a fazer essa autorreflexão, a ter esse momento onde você abre mão de todas as mídias para fazer esse contato, esse processo interno mesmo, de você refletir sobre o que viveu, o que pensou, o que leu, o que estudou, enfim. A gente está cada vez com menos espaço interno e externo para fazer autorreflexão. E é uma coisa que a gente precisa muito, né, para o processo evolutivo, para o processo das reciclagens, né, da melhoria de todo esse padrão aí que a gente quer sair dessa condição de tolicionário midiático. Agora, Eliana, tem uma outra pergunta aqui, mais aberta, assim, em relação ao verbete todo. Ele coloca: a Socin sempre foi escrava dos meios de comunicação, em especial a mídia televisiva do século XXI. Esse poder supremo da TV, creio eu, é diretamente proporcional ao grau de ignorância do telespectador, quanto ao seu nível de evolução consciencial. Pergunto: esse império da informação, por razões óbvias, não tem interesse na evolução consciencial das pessoas. Então, como enfrentarmos essa realidade para a humanidade? Pois é, né? Ainda no próprio processo da conscienciologia, né, que tem assim como mote o processo da evolução, da melhoria geral, individual e coletiva e planetária, né, em várias frentes, ainda somos uma microminoria, mas é assim que as coisas, né, assim que as coisas vão virando, que as coisas foram acontecendo ao longo da história da humanidade. Vai se formando uma massa crítica, vai se mudando algumas coisas, né? Já algumas pessoas que não, já profissionais que não se, profissionais de comunicação que não se submetem mais a produzir lixo, né? Tanto informacional como em termos de propaganda, e já consumidores que estão... E aí acho que é isso. A gente vai aí, devagar aumentando esse número de pessoas que não vão ser mais os consumidores, os genuflexos desse processo aí. E, claro, pelo contrário, se você também, além de não consumir, você gerar, né, produtos, de alguma forma, nas suas frentes de trabalho, de voluntariado, de atuação, qualquer área que você tiver, você começar, de alguma forma, a gerar coisa melhor também, porque isso nós podemos, né? Parece que a mídia, a escrita, a publicação de alguma coisa, a veiculação de alguma coisa é só para... Não, isso é para nós, é para todos nós. Hoje, todos nós podemos escrever um livro, todos nós podemos também, né, de alguma forma, com algum critério, também participar, por exemplo, de uma mídia desse estofo, desse enciclopédia da conscienciologia e outras coisas. Hoje, as pessoas gravam depoimentos, curtas-metragens, colocam na internet com questões melhores, mais evolutivas. Então, a gente também ser um agente de estar fazendo alguma coisa para mudar isso, né? Além da primeira iniciativa, que é não ser mais um consumidor. E está indo no contrafluxo aí, daqui a pouco vira, daqui a pouco 51%, e é assim que a gente vem caminhando na humanidade. Era sobre isso, Eliana, que eu ia perguntar. Eu acho que todos nós aqui temos também, de uma forma, a gente pode contribuir. Eu gosto de escrever artigos e publicar na internet. Eu tento, pelo menos a cada 2 meses, publicar um artigo, escrever alguma coisa com esse mote aí de reflexão e puxar por essa área. Então, acho que todos nós, cada um de nós, fizer uma pequena contribuição, publicar, lançar na internet, aos poucos, né, a coisa já está acontecendo, né, vai aumentando. Concordo também. Na conscienciologia, nós, assim como docentes, né, como divulgadores da conscienciologia, temos tido cada vez mais espaço na mídia. Temos a experiência do Rio de Janeiro, da rádio, temos aí
muitos professores, né, pesquisadores aqui da Conscienciologia que já obtiveram espaços importantes na mídia e hoje são referência. Hoje a gente sabe que a professora Malu Balona, ela é uma pessoa de referência, né, por exemplo, hoje na Rede Globo, para essas questões. Então, de quando em quando, alguns programas, conforme o tema, né, buscam a professora Malu, chamam ela, e outros professores também, para falar sobre a abordagem conscienciológica sobre essas questões bem pertinentes. Então, nós estamos tendo alguns espaços. Nós temos hoje, para quem não conhece, mais talvez os teletertulianos, nós temos hoje um portal da Conscienciologia na internet, muito interessante, que você tem acesso aí a toda a programação, as notícias, as ICs todas. Nós temos também um outro processo, um outro portal chamado Cons Global, que também é muito interessante, que hoje tem todas as informações sobre o CAEC, o campus CAEC aqui, onde está o tertuliário, onde acontecem as tertúlias, enfim, e é muito assim um local central aqui dentro da Cognópolis de Foz do Iguaçu, da Conscienciologia. Então, a gente tem site das tertúlias, que faz a transmissão. Nós temos já muitas mídias também, né, já de excelente nível ainda a serem melhoradas, construídas. Nós já temos documentários do professor Valdo Vieira, feito pela Comunicons, que é a instituição voltada à comunicação aqui da Conscienciologia, documentários sendo produzidos também, entrevistas de televisão sendo produzidas. Então, acho que a gente está aí fazendo o que pode. Agora, é claro que tem que lembrar aqui, né, lembrando aqui o nosso teletertuliano, né, Eliana, que a gente está na era da Reurbex, então não tem como, isso vai aos poucos, são gotas, a gente brinca, né, que a tertúlia é uma gota de Conscienciologia aí no oceano da Reurbex, e assim vai. Então, por exemplo, no próprio Homo Sapiens Reurbanizados, se você se interessar, tem uma seção denominada, acho que é Comunicologia, se eu não me engano, mas enfim, é essa abordagem justamente da Reurbex, da comunicação na condição, no contexto da Reurbex, né? Então a gente não pode se iludir, nem ter ansiosismo, porque isso vai demorar muito a mudar de fato, né? Até lá a gente tem que conviver com isso e paciência. Não é só a notícia que é baratrosférica. A fonte pode ser também, o meio também, enfim, é tudo pacote Reurbex, né? Dulce, é isso que eu queria falar também, mais sobre a questão do ensinar a pensar. Claro que a Conscienciologia é excelente, mas você pode publicar artigos onde não se tangencia, não se fala nada de bioenergia, saída fora do corpo, Conscienciologia, com esse mote de dar reflexão, trazer a lucidez, ensinar a pensar. Eu acho que a base de tudo isso é aprender a pensar. Depois vem todo o resto. Bom, vamos lá. É a questão da educação, né, no fundo, né? A educação em geral. Claro, isso é bem importante. Que é como a gente vai conseguir ajudar essa questão das COSREUs. A questão da reflexão, da crítica, né? Nossa. Agora, Eliana, enfantologia. Página 8, início da terceira linha. Você poderia discorrer a respeito dos interesses econômicos dos trusts da comunicação em detrimento do compromisso com a informação de qualidade? É isso também, a gente comentou praticamente ao longo de todo o verbete, mas hoje essas mega empresas, né, esses grandes interesses aí dessas grandes trusts de comunicação que não é só um tipo de veículo, às vezes são várias mídias, né, ao mesmo tempo, controladas por um único grupo, e a gente realmente está à mercê dos interesses desses grupos. E é claro que os interesses são econômicos, primeiramente, né? A não ser que seja alguma mídia estatal, em algum país aí, enfim, que a mídia estatal seja muito forte e realmente consiga dominar e aí colocar ali a sua, né? Aí geralmente não é o interesse econômico primeiro, mas o interesse político ideológico. Mas o que predomina é o processo mesmo econômico-financeiro. E aí eles estão com tudo na mão e a gente, né, fica mais à mercê mesmo. E a nossa defesa é
realmente não ser mais um consumidor aí tolo, ingênuo e incauto, se possível. Agora, Já conseguimos isso. Na binomiologia, página 8, quarta linha, você poderia detalhar o binômio midiometria-conscienciometria? Sim, a midiometria é um verbete da enciclopédia. Vale a pena. Professora Denise Paro, se não me engano. Denise Paro, né, que é uma jornalista que já escreveu Isso. vários verbetes sobre a mídia. Exatamente. Né, então, vale muito a pena, até tem alguns verbetes citados, deve ter um ou dois aqui na remissiologia desse verbete. A midiometria é como você, de alguma forma, mede, avalia, ou você seleciona, direciona os conteúdos midiáticos que tenham a ver com os seus interesses, o seu foco de pesquisa, ou enfim, né, você vai na mídia como um todo e você mede, você pinça nessa mídia aquilo que pode lhe interessar, ou aquilo que você quer direcionar. E a relação com a conscienciometria, eu acho que ela é bem estreita, que a conscienciometria é essa especialidade da conscienciologia, que faz as várias análises das medidas conscienciais. Então, quanto mais a gente fizer essa autoanálise, né, buscar se conhecer, ou seja, que é a conscienciometria, a autoconscienciometria, a gente vai entender que tipo, né, de midiometria também a gente tem mais a ver com a gente acaba fazendo também. Então, é uma relação aí que eu estou propondo, mas eu sugiro olhar a pessoa interessada, dá uma olhada no verbete midiometria, que vai ampliar muito mais só o que eu falei aqui sobre esse binômio. Agora, Eliana, na mitologia, página 9, você poderia comentar o mito da isenção midiática? Que é o mito da isenção jornalística, mito da isenção de qualquer pessoa que produza alguma coisa de comunicação, né? E no caso da mídia aqui especificamente, né? Se a gente for pensar, Dulce, nós mesmos aqui, quando a gente escreve e apresenta o verbete, nós não estamos isentos, a gente tem uma intencionalidade. Né? Intencionalidade é aprofundar aquele tema, é esclarecer, é se esclarecer, é tentar mostrar um pouco de reciclagem, enfim. Não, a isenção em si é uma coisa completamente... É um mito que se tenha essa isenção, e a mídia, então... é flagrante, é super evidente que ela não é nada isenta, assim. Ela se posiciona conforme aí os interesses e os grupos, né, e os blocos de quem está no comando dela. E na maniologia, você poderia comentar a mania de realizar as refeições perante a televisão? Acho que isso acontece muito, né, gente? Olha, nas melhores famílias. Nas melhores famílias, bem colocado, Dulce, e não é alguma coisa que a gente, é quase uma mania mesmo, a gente acaba gostando, e não é o ideal, né? Não seria o melhor, né? E também a mania de não perder nenhum capítulo da novela Escarada. Quantas vezes algumas pessoas deixaram de sair para algum compromisso, sei o quê, não, vamos sair, vamos jantar, não dá, esse horário não dá porque tem a minha novela, hoje o capítulo está ótimo, sério, de verdade. Não, hoje é o último capítulo da novela, nem pensar, hoje eu não saio de casa. Então são manias que a gente... E o pronome possessivo, no caso, é ótimo, né? A pessoa fala, a minha novela é sua, realmente. Perfeito. E esses dias uma emissora está anunciando uma nova novela e ela diz assim, a sua novela das 6. A sua nova novela. O envolvimento ali, a manipulação. Né? Eu não abro mão daquilo de jeito. Agora, os nutricionistas que batem, né? Para não ver a questão nociva de comer em excesso, as crianças, erradamente, em função da fixação na televisão, né? Agora, na taristicologia, você poderia comentar o parágrafo e principalmente o megapensene, mídia, medíocre, emburrece? Aqui é bem evidente, né, que eu estou chamando a atenção mais uma vez para a seletividade na escolha dos produtos midiáticos, né, consumidos, mostrando assim, o quanto nós já conseguimos ter essa autocrítica, ter esse atilamento mesmo de selecionar o
que a gente está consumindo, né? E de realmente não ser mais uma da força, alguma coisa que talvez, né, já podemos abrir mão aqui no planeta, ou seja, não precisamos mais ter aquele tipo de programa, ou de holopensene, ou de energia, né? Que tudo tem energia, os programas também, a mídia também, né? Diante dessa avalanche, dessa fartura aí de tolices que nós temos todos os dias veiculadas nos meios de comunicação. E a mídia medíocre, ou seja, uma mídia de má qualidade, assim, onde não há desafios intelectuais, onde não há nenhum tipo de chamamento à reflexão, a pensar, a raciocinar, né? A exercer a descrenciologia, a princípio da descrença, essa mídia emburrece, com certeza, né? Infelizmente. Infelizmente, mas vamos nós. Vamos em frente. Vamos em frente. Nós agradecemos muito, professora Eliana, seu verbete, os esclarecimentos, agradecemos muito, aguardamos os próximos e agradeço aí a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, de toda a equipe aí do tertuliário. E então vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. A Rose Victoriano vai falar sobre Ateneu Serenológico, Cleverson Prestes sobre Café Consciência, Adélio Conter, ECP2 de São Paulo, e eu falarei sobre Programa Verbetografia. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. Estou aqui em nome da Pré-IC da Serenologia, Serenos, para convidá-lo para o terceiro Ateneu Serenológico, que acontecerá no dia 7 de março, às 18h30, das 18h30 às 20h30, lá na Holoteca. O tema desse Ateneu será Serenologia e Serenologistas, e será ministrado pela professora Elizabeth Rodrigues, professor Wilson Hennick e Rosemary Vitoriano. O Ateneu é um evento mensal, interdisciplinar, e ele conta aí com a participação do público lá na Holoteca, para movimentar essa atividade aí, que é uma atividade gratuita. E agora nós estaremos aí esperando por vocês no dia 7 de março, às 18h30, na Holoteca. Não há necessidade de fazer inscrição prévia, basta que você compareça. Muito obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e tertulianas. A livraria do IPC promove o primeiro Café Consciência em Foz do Iguaçu. A autora Sirlene Couto estará num debate sobre bate-papo com o público sobre seu segundo livro, Inteligência Evolutiva. A Sirlene é também incentivadora de novos escritores, inclusive é autora do curso Escrita do Primeiro Livro Conscienciólogo. Convidamos os interessados em entender sobre a inteligência evolutiva e também iniciar a escrita do seu primeiro livro e a comparecerem amanhã, sexta-feira, às 19h30, na Livraria Nobel, no Shopping Cataratas. Maiores informações pelo telefone 2102-1448 ou pelo Facebook IPC, sede Foz do Iguaçu. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidar a todos para o próximo SCP2, que será agora dias 13, 14 e 15 de março, em São Roque, São Paulo. Todos sabem que o SCP2 é um curso de imersão, e esse curso de imersão possibilita intensificar as reciclagens que começaram lá no SCP1. O SCP2 também é um curso que ajuda muito na renovação do ambiente onde está sendo feito, então a gente pede a todos aí um apoio para esse SCP2 de São Paulo, onde possam também colaborar nesse processo energético. O EPICOM desse SCP2 será o professor Alexander Steiner, será então em São Roque, São Paulo. Pedimos o apoio de todos. Muito obrigado. Olá, convidamos os tertulianos residentes em Foz do Iguaçu e região para o programa Verbetografia da Enciclo Sapiens, que se inicia no dia 10 de março de 2015, na próxima semana. Então, visando fazer o curso, visando o completismo verbetográfico pela autoinclusão na enciclopédia da Conscienciologia.
Essa turma terá aulas presenciais às terças-feiras à noite na sala da Enciclo Sapiens. E também aulas gravadas que poderão ser baixadas e assistidas quantas vezes forem necessárias. Então, otimize a participação no curso, tendo o seu título aprovado com antecedência, escrevendo para títulos@enciclosapiens.org. E a inscrição para o curso pode ser feita na recepção do CAEC, por telefone 45 3525 2652, ou escrevendo para caec@caec.org. E para amanhã teremos o verbete Viagem Reciclogênica a Cognópolis, pelo verbetógrafo Ricardo Magalhães, pela especialidade Autodeterminologia. Obrigada a todos e até amanhã.